Meus queridos, tudo bem? Então vamos iniciar hoje, né, dando prosseguimento à nossa leitura, o capítulo 7. O título é Leitura Mental. Nossos companheiros amados, né, dessa caravana, Luciana, Jerônimo, Padre Hipólito, nosso querido André Luiz, que está nos relatando tudo isso, e, né, coordenado pela nossa irmãzinha Zenóbia. Vamos lá, vamos iniciar a leitura. Após a oração silenciosa, Jerônimo fez Luciana compreender que atingíramos um momento de ação. A enfermeira clarividente, evidenciando carinho fraterno, aproximou-se do infeliz e, depois de fitar-lhe a fronte, demoradamente começou. Padre Domênico, vossa mente revela o passado distante e esse pretérito fala muito alto diante de Deus e dos irmãos em humanidade. Duvidais da providência divina. Alegais que o vosso ministério não foi devidamente remunerado com a salvação e imprecais contra o Pai de misericórdia infinita. Vossa dor permanece repleta de blasfêmias e desesperos. Proclamais que as forças celestes vos abandonou ao tenebroso fundo do abismo. E porventura não é assim? Gritou o desventurado, interrompendo-a. Compelido pelas circunstâncias da vida humana, a seguir numa igreja que me enganou, negaram o meu direito de reclamar? O Evangelho não tem palavras de mel para o ato de Judas? Deverei, por minha vez, louvar os que me traíram? Não, Domênico. Vossos amigos não conjuntam de criticar instituições. Desejam tão somente amparar-vos. Não concordais no vosso desvio da conduta cristã? Tereis de fato agido como sacerdote fiel aos sagrados princípios esposados? Esperareis um paraíso de vantagens imediatas para cá dos túmulos, tão só pelas insígnias exteriores que vos diferenciar de outros homens? Não ponderastes a extensão das responsabilidades desassumidas? Oh, que perguntas! Exclamou o interpelado, com indisfarçável azedume. A organização religiosa que servi prometeu-me honras definitivas. Não era eu diretor de grande coletividade social? Não ministrava o Santíssimo Sacramento? Não fui recomendado ao céu? Olha essas promessas, né? Olha o que ele coloca assim, não fui recomendado ao céu. Essa questão aí do céu, né? É impressionante, quando as criaturas acham, né, que vão desencarnar e vão direto para o céu pelas tarefas que fizeram. Mas é o que a gente leva no coração, né, meus amados? É o nosso sentimento, não importa o que a gente foi, a gente sabe disso. É o sentimento que estamos levando e aquilo do que fizemos também, do que nos foi dado, né? Conhecimento, aquele conhecia todo o Evangelho e está sofrendo assim, né? Vamos lá. Apesar de tais protestos, o padre Domênico já acusava sinais de transformação íntima. Fizera-lhe a voz mais triste, denunciando capitulação próxima. O fato de que ele nos sentir de mais perto, através da audição, facilitava-nos a atuação magnética de auxílio. Aí ele já está começando, né, a baixar um pouco a guarda, né? Ao término de suas interrogações reticenciosas, Luciano observou: as igrejas, meu amigo, são sempre elevadas e belas consubstanciam, invariavelmente, o roteiro do nosso encontro divino com o Pai de infinito amor. Ensinam a bondade universal, o perdão das faltas, a solidariedade comum, mas e os nossos crimes, fraquezas e defecções? Em geral, todos nós, filiados a correntes várias de pensamento religioso na Terra, exigimos que se nos faça justiça, esquecidos, contudo, de que as noções de justiça envolvem a existência da lei e como ludibriar a lei soberana
inalterável, embora compassivo em suas manifestações? Não concordais que é absurdo reclamar determinado procedimento dos outros, esperando para o nosso eu tirânico e desequilibrado as compensações somente devido aos observadores das regras de purificação, das quais não passam deméritos expositores no campo do ensinamento? E a confissão? Tornou Domênico, visivelmente impressionado com as palavras ouvidas. Monsenhor Pardini ouviu-me antes da morte e absolveu-me. E confiastes em semelhança medida, vosso colega de sacerdote poderia induzir-vos ao bom ânimo e a coragem necessária ao serviço de reparação futura, mas não conseguiria subtrair-vos à consciência os negros resíduos mentais dos atos praticados. Vosso coração, Padre, é um livro aberto aos nossos olhos. Envolvido nas trevas, injuriais o nome de Deus e sua justiça. No entanto, a viva descrição de vossas reminiscências são bastante expressivas. Tá aí, as reminiscências, né? É o pensamento ligado ao passado, né? É aquilo que ficou gravado nele. Vamos lá. Por que Padre Domênico se calasse humilhado sobre a vigorosa influenciação magnética de Zenóbia que o mantinha nos braços, a clarividente prosseguiu. Vejo-vos a derradeira noite na existência carnal. Acompanho-vos em noite fria, sob fortes rajadas de vento de céu sem lua. Desviastes o passo de centro populoso e enveredais por estrada sombria de recanto suburbano. Não somente vos observo a forma física, sinto-vos igualmente o estado emocional. Empolgado pela visão embriagante dos sentidos, penetrais um lar honesto, cego por sentimento menos respeitoso para com alguém que vos ouviu inadvertidamente. As palavras firmes de sedução e malícia. Alijastes a batina escura como quem despe incômoda capa. Envergais agora na intimidade de pequeno salão verde, perfumado, costume de cassimira cinza claro, absorvida por vossas referências gentis, que apenas traduzem propósitos de sensações distantes de qualquer sentimento edificante. Certa mulher cede às vossas promessas. Alguém, todavia, demora-se espreitando-vos. É um homem que se certifica da ocorrência e afasta-se, alucinado. Sem que lhe identificasses a presença, trata-se do esposo ofendido em dolorosa crise passional. Distancias a caminho da pequena cidade próxima, tomado de dor selvagem, penetra grande empório de bebidas e adquire 1 litro de vinho antigo por alto preço. Afasta-se angustiado e oculto na sombra de árvores acolhedoras. Adiciona ao conteúdo do frasco pequena porção de substância venenosa, fulminante. Em seguida espera-vos ao longo, acariciando a ideia do assassinato. Noite alta, regressais ao presbitério. O adversário, como quem volta de ligeira viagem, saúda-vos agradavelmente, com dissimuladas demonstração de estima e confiança. Paira o convite ao vinho, reconfortante na madrugada gélida, e abris a porta da residência paroquial. Estais calmo, na tepidez do interior doméstico, à frente de vasta mesa bem servida. Experimentais honrado vinho velho misturado a veneno destruidor. Não tivestes tempo para explicações. Ante vossos gemidos furiosos e roucos, entre esgares de sofrimento, o assassino ri-se e pronuncia aos vossos ouvidos feias palavras de maldição. Quando a respiração se faz mais opressa, o homicida pediu socorro às dependências da casa. Depois de inutilizar a prova do crime ante vossos olhos assombrados, precipitam-se em vão os servidores. Velhos eclesiásticos aproxima-se no intuito de ouvirdes. Deve ser o Monsenhor Pardini.
de vossas referências. Compreendendo-vos a dificuldade para manter qualquer conversação, interroga o criminoso, que se declara vosso amigo íntimo e esclarece, fingidamente, que regressava em vossa companhia do próprio lar, onde haveis entretido confortadora e longa palestra junto a ele e a esposa, demorando-se aí por insistência dos dois. O criminoso, revelando piedade irônica, assegura que vos acompanhar à casa paroquial em vista da noite alta e que demandaram o interior a vosso convite para reconfortar-se, e que em plena palestra amistosa caístes fulminado por síncope singular, debalde. Intentais esclarecimento. Vossa destra levanta-se e o indicador aponta o criminoso. Monsenhor Pardini aproxima-se. O homicida tomava-os a mão quase inerte e exclama: é preciso salvar o padre Domênico. Minha esposa e eu não nos conformaríamos com semelhante perda. O eclesiástico que vos assiste permanece sob forte emoção. Supõe ser o vingador, o companheiro desvelado da vítima, e inicia o serviço dos moribundos. Endereçai supremo olhar de impassível desespero ao adversário, e compreendeis o próximo fim do corpo. Esfriam-se-vos os membros, viscoso suor vos corre, abundante do rosto, e num esforço tremendo, pronunciai de maneira quase ininteligível uma frase: eu, pecador, me confesso. O religioso que vos acompanha, porém, fecha-vos os lábios no intuito de poupar-vos e assevera: Domênico, descansa em paz. Ao sacerdote reto não se faz necessária a confissão, no alento derradeiro. Ainda hoje ministrastes a sagrada partícula. Pede a Deus por nós no céu. Em seguida, concede-vos plena absolvição de todos os pecados da existência humana, tratando-vos a personalidade espiritual cheio de santa confiança. A palavra do colega, porém, perturba-vos a consciência. No fundo, sabeis que a morte vos surpreende em doloroso abismo. Em vão tentais receber a paz que o Monsenhor Pardini vos deseja. Debalde procurais desviar o olhar do envenenador que vos segue, mordaz. Vossas mãos tombam inertes, o religioso amigo segura o crucifixo que não sentis, vossos olhos param na contemplação da última cena, abre-se a porta da alcova espaçosa e alguns servos ajoelham-se em pranto. Não distante, um sino toca fúnebre aviso. Amanhece, entretanto, semi-inconsciente, fustigado pela dor e pela desesperação, não vos vejo desfrutando as qualidades do novo dia que surge. Cá fora, há círios acesos e atitudes respeitosas dos paroquianos que se multiplicam, visitando-vos os despojos, após o laudo médico do bondoso facultativo que intimamente vos crê suicida, fornecendo, porém, explicação da causa-morte, como sendo fulminante ataque de angina, a fim de evitar escândalos e perturbações no círculo sempre venerável da religião. Há pessoas que choram sinceramente e ouço comentários elogiosos ao vosso pastorejo sacerdotal. Dentre vós, todavia, prevalece imensa noite, que gritais como cego ao abandono, no primeiro instante de cegueira inesperada, porém ninguém vos ouve. Relacionais o crime de que foste vítima, rogais providências contra o matador, mas os ouvidos humanos agora permanecem noutras dimensões. Buscai o recurso de fugir, mas invencíveis grilhões vos ligam ao cadáver. Ao crepúsculo, processa-se o enterramento. Abre-se o templo, suntuosamente ornamentado com flores roxas, cânticos tristes evolam-se do coro e toda a nave cheira a incenso. Com grande pompa, em todas as minudências das Ezequias, vosso corpo desce ao último abrigo. Entretanto, permaneceis ligado às vísceras decompostas. Imagina, né? Ele ficou ligado naquele sentimento
que ele sentiu que ele foi envenenado, né? Que o algoz foi o marido da mulher, aquela que ele gostava, né? E tá aí, né? Como ele ficou preso nesses sentimentos. Vamos prosseguir. A descrição da enfermeira impressionava-me profundamente. A entidade infeliz parecia tocada nos mais recônditas fibras do ser. Após breve espaço, Luciana prosseguiu. Com o sepultamento do corpo, começaram para a vossa alma infinitos padecimentos. Permaneceis atormentado pela ansiedade, pela fome, pela sede e pela dor. Não posso precisar quanto tempo gastais em semelhante angústia. Sinto, porém, que a entidade sofredora de certa mulher vos visita o sepulcro. Estende-vos braços horrendos, e sob impressão do pavor, conseguistes desatar o laço ainda restante que vos prende ao corpo disforme. Fugindo a praguejar, vosso quadro consciencial modifica-se. Recordais o drama da infortunada que vos apareceu suplicante. Foi também vítima de vosso poder fascinador. A leitura mental de vossas lembranças revela as particularidades da experiência final da treslocada. Pobre mulher crédula e confiante, vendo-a chegando ao presbitério em tempestuosa noite. Experimentais a emoção inferior do homem menos digno que sente o império absoluto sobre a presa. A pobrezinha, todavia, chora e roga-vos auxílio. Pronuncia palavras de comover, coração de pedra, mostrando indefinível desalento. Percebo o que diz. Confiou excessivamente em vossas promessas e cedeu aos vossos caprichos de homem vulgar. A princípio, acreditou que não adviriam desagradáveis consequências, certa da possibilidade de fugir a qualquer observações. Sabíeis engodar-lhe a inexperiência em assuntos afetivos e proclamáveis a inocência de semelhantes relações. Contudo, agora, anunciava-se um filhinho, preocupando-lhe o coração. Quem a socorreria? Quem lhe restauraria a paz familiar? Não seria melhor a alegação dos laços existentes? Não deveriam esperar honrados a dádiva de um filho abençoado por Deus? Escutastes as rogativas sem abalo moral. Com a frieza dos homens de frascologia brilhante. Invocastes o dever sacerdotal como justificativa da impossibilidade. Comentastes as convenções humanas e, por fim, propusestes a conciliação do problema com um casamento apressado e indigno entre a vítima e o último dos vossos servos. A jovem soluça convulsivamente, afirmando justa repulsa. Continuais na argumentação prudente e preciosa, mas com evidentes sinais de loucura. A infeliz abandona-vos precipitada, ganhando a via pública, sobre a chuva torrencial. Acompanho-a, regressa ao lar paterno, fundamente desequilibrada pelo vosso golpe impiedoso. Que horror! Vale-se a desventurada da noite solitária e bulhenta, ingere grande dose de fomicida tentando o ato final da tragédia interior. Ninguém lhe escuta os rugidos de sofrimento selvagem, porque os trovões rimbombam no céu. Ao amanhecer, todavia, um pai aflito corre ao vosso retiro repousante e coloca-vos ao corrente do fato. Morrera-lhe a filha misteriosamente. Como aclarar a situação? Não procedia com acerto, buscando o conselho sacerdotal? Recebeis a notícia disfarçando dificilmente a emoção, repetindo textos evangélicos para consolar o amigo confiante. Preocupado, ponde-vos a caminho da residência lutada,
No entanto, sinto-vos perfeitamente o estado mental. Não vos aflige a perda de alguém que vos poderia estorvar a tranquilidade. Preocupa-vos a descoberta de algum recurso, aparentemente digno, que vos conserve a cavalheiro de situação imprevista. Pronunciando palavras confortadoras, montastes guarda ao cadáver e chamastes o médico amigo. Ei-lo que chega. Ó, é o mesmo que vos examinou no último dia, acreditando-vos suicida. Depois de longa conversação confidencial convosco, o clínico assevera que houve morte natural com a ruptura de vasos do coração. Recuperais o bem-estar que transparece de novo em vossa expressão fisionômica. Vossas referências de consolação tornam-se mais vivas e inteligentes, e seguis os funerais calmo e contrito, embora os olhos esgazeados e terríveis da suicida vos contemplem do fértil, enquanto outros vultos negros do plano invisível, os homens comuns, vos acompanham no préstito. São almas vingadoras que vos seguem tenazes. Interrompeu-se Luciana visivelmente comovida e dando-nos a entender que a passagem mental de Domênico se modificara ao influxo de outras lembranças que a narração evocava. Transferiu o curso das observações no tempo. Ah, sim, vejo bem, continuou alarmada. Destaca-se infeliz entidade, que certamente vos consagrou funda afeição. Contempla-vos com desespero e enternecimento simultâneos. Parece-se extremamente convosco. Agora compreendo, não foi apenas vosso amigo, foi vosso pai. Reclama insistente, determinada escritura que não apresentastes. Que vejo? Em torno dele há imagens vivas de recordações angustiosas. Contemplo-lhe a derradeira noite ao vosso lado. Fixa-vos carinhoso e confiante. A dispneia concede-lhe trégua mais longa, e o moribundo entrega-vos grande testamento em que relaciona suas últimas vontades. Fala-vos, afetuoso e humilde, do seu passado oculto, que foi simplesmente o genitor feliz de um sacerdote e de filhos doces que lhe honraram o nome, declara. Foi moço arrojado a comprometer-se em aventuras diferentes, possuía alguns filhos à distância do lar e não desejava partir sem legitimá-los devidamente. Além disso, pretendia garantir-lhes o futuro próspero. Escutai com indisfarçável interesse. Em seguida, a pedido do genitor, ledes a discriminação do pequeno legado a pupilos dele. O agonizante acompanhávamos, atento com o olhar, tendes agora belas palavras nos lábios, justificando-lhe os erros do passado. Sabeis consolar com primores verbalísticos que lhe provocam admiração. Por fim, prometeis ao coração paterno exato cumprimento de seus derradeiros desígnios, edificado. Confessa-vos ele os deslizes que omitira, declarando-vos seu arrependimento in extremis, e diz de sua esperança no céu, onde Jesus lhe receberá os sinceros desejos de reparação. Palavras entrecortadas por suprema aflição, reitera-vos a súplica de amparo constante a certa mulher, cercada de filhinhos, que esperam dele o sustento necessário. Ajudado por vós, abraça-se ao crucifixo que contempla de olhos nevoados, recitais longa e comovente oração, acariciando-lhe a cabeça grisalha. Mais alguns momentos, esforçando-se por ver-se pela última vez o moribundo, cerra os olhos no ato final do corpo. Estais sozinho com o cadáver. Conservais o polegar e o indicador na mão direita sobre os olhos do morto, a fim de imprimir-lhes boa postura fisionômica. Antes, porém, de qualquer comunicado ao interior doméstico, sepultais o documento imóvel pesado, com intenções francamente hostis nos retos propósitos do desencarnado. Desse esse instante, parece-me que ele vos seguiu sempre de perto, reclamando,
permanece angustiado na tela mental de vossas lembranças vivas. A clarividente para de novo, fixando particularidades diversas, enquanto o infeliz Domênico entremostra inoptável comoção. Ó, agora, prosseguiu Luciana, dando conta da tarefa que lhe foi cometida. É outro perseguidor severo. Salienta-se a minha visão. É um velho eclesiástico, que deixou o aparelho físico endereçando-vos intensas vibrações de ódio. Vossas reminiscências esclarece o fato. Desejai-vos a qualquer preço o curato que lhe pertencia. Variados interesses pessoais pediam-vos o pensamento à pequena cidade sob a orientação do antigo pároco. Intentais a realização do desejo por métodos suasórios. Em longo diálogo, propundes a compra da paróquia, em caráter particular. Alegai dispor de bastante influência política para efetuar a transferência, sem abalos, renumerando-lhe a adesão incondicional ao projeto. O velhinho, porém, recusa e justifica-se. Permanece junto àquele rebanho desde muitos anos. Além disso, está velho doente. Servirá à igreja com melhor esforço de seus bons tempos de saúde física e espera a possibilidade de morrer ali, respirando o ar amigo do seu pequeno pomar. Reconhece vossa superioridade na questão, considerando-vos as relações prestigiosas no seio do clero e da administração pública, e assegura que em outras fossem as condições, cederia o lugar sem qualquer remuneração ou relutância. Os médicos, entretanto, recomendam-lhe a residência no litoral, para que a atmosfera marítima lhe facilite o esforço do coração. A rogativa comoveria a qualquer. Ouvistes, concordastes e apresentais despedidas arquitetando novo plano. Dali mesmo, sem qualquer escrúpulo, partis em visita pessoal ao bispo da diocese, a quem expondes com fingida humildade a solicitação que vos preocupa. Enganado, o dignatário da igreja ouve atenciosamente e aceita o que propondes, recomendando, porém, breve audiência dos seus antecessores diretos. Não tendes dúvidas ou ponderações de qualquer natureza. Gratificando companheiros altamente colocados, conseguistes que o antigo sacerdote fosse removido compulsoriamente para a longínqua paróquia da montanha, onde o ancião morreu sem delongas, odiando-vos de morte, intoxicado pela cólera e pelos reiterados desejos de vingança. Está cego às manifestações da espiritualidade superior, cercando-vos com ira implacável. Interessante nessa caminhada do padre, né? Como ele cultivou o ódio nas pessoas, das coisas ilegais que ele fazia, né? Então ele conseguiu reter nele tanto ódio também através das outras pessoas que cercaram ele, inclusive pessoas que confiavam muito nele, né? Muito interessante essa explanação. Vamos continuar. Novo intervalo da clarividente, Luciana, porém, recomeça a exposição mais alarmada. Agora surge determinada mulher, parece-me que desencarnou depois da melindrosa operação nos olhos. Sim, a vossa tela de reminiscências fala bem alto. Foi vítima de vosso poder fascinante de homem dominador. Ei-la ao vosso lado no último encontro, ainda na esfera carnal. Acabastes da refeição lauta da manhã, quando alguém bate à porta paroquial. Trata-se de pobre mulher envelhecida prematuramente e quase cega, conduzida por anêmico menino de 9 a 10 anos, que vos suplica auxílio. Ante a frieza da vossa recepção, a infortunada, em palavra sentida, invoca o passado de leviandades e pergunta se esquecestes do filho que lhe colocaste nos braços. Chora, gesticula e explica-se. Trabalhara sinceramente pela própria reabilitação, mas em toda parte acusavam-na de prostituição e ociosidade. Lutara heroicamente por manter o filhinho à custa de serviço honesto, mas adoecera sem qualquer proteção. E ali estava quase cega, implorando socorro. Se pudesse, pouparia ao filho ainda criança a humilhação de conhecer o pai desalmado. Entretanto, o pequenino abeirava-se da morte.
surpreendera a tuberculose devoradora e suplicava-lhe um auxílio financeiro para o tratamento indispensável. A criança contempla-vos triste e confiada. Ouvistes indiferente e ensaiaste resposta estranha ao vosso toque particular de campainha, determinado servidor aparece conduzindo cães bravos que ameaçam os pobres pedintes, forçando-os a fugir esbaforidos. A criança, no último degrau da anemia, morre sem recursos, e a mãe infeliz desencarna em pavilhão da indigência, com sinistro desejo de vingar-se de vós de qualquer modo. Interrompera Luciana novamente, como para fixar minúcias, apenas visível a seu olhar. De súbito exclama: "Oh, que horror! Vejo mais! Diferente mulher de olheiras fundas e negras vestes." Não terminou a observação, todavia. Nesse instante, o desventurado proferiu um grito terrível. Desfez-se em lágrimas e exclamou, alucinado de sofrimento moral: "Basta! Basta!" Soluços atrozes lhe rebentaram do peito opreso. Sem solução de continuidade, Zenóbia, que lhe mantinha a cabeça no regaço amoroso, tranquilizou-nos em tom discreto: "Domênico, melhora, graças ao vosso divino médico. Para o espírito culpado e sofredor, as lágrimas são também uma chuva benéfica que refrigera o coração." Logo após, permaneceu silenciosa, enquanto a seguíamos enternecidos, de mente voltada para a prece. Depois de longa crise de pranto de Domênico, a diretora da casa transitória solicitou ao padre Hipólito que semeasse novas ideias no terreno consciencial arado pela dor, notificando-nos que tomaria alguns minutos para convocar mentalmente a ex-genitora do antigo pároco desencarnado, para que o mísero fosse reconduzido à esfera da crosta, no processo inicial da reencarnação futura. A orientadora entrou em funda meditação, ao passo que Hipólito ergueu a voz, dirigindo-se ao mendigo de luz: "Irmão Domênico, o Senhor misericordioso ouviu-nos a rogativa. Desejas efetivamente a redenção?" O interpelado, ao que deduzi, despreocupou-se inteiramente da pergunta e, mantendo forte a impressão relativamente às afirmações que ouvia, indagou a seu turno: "Ah, existe então a justiça divina? Anota-nos as faltas? Há cadastros tão minuciosos para os mais secretos feitos do espírito?" A preocupação dele, né? "Trazemos na própria consciência o arquivo indelével dos nossos erros", comentou Hipólito, com inflexão de piedade. "Como os justos são portadores das notas íntimas que os glorificam diante do Pai Altíssimo. Cerra para sempre, meu amigo, a porta do ego inferior. Cala a vaidade, o orgulho, a impenitência. Não maldigas a igreja que nos reunia no círculo cranal. É santa em seus fundamentos. Nós é que fomos maus, desviando-lhe os princípios básicos para a satisfação de instintos dominadores. Procurávamos o reino transitório do poder temporal através de puras manifestações do culto externo, aliado à política corruptora, olvidando deliberadamente o reino de Deus e sua justiça. Poderemos culpar, porventura, as mães devotadas pelos crimes voluntários dos filhos? A Igreja Universal de Jesus Cristo, que congrega todos os seus apóstolos, servidores, discípulos e aprendizes, é mãe amorosa e fiel. De novo, soluçante, o espírito infortunado revela-se ferido nas fibras mais íntimas, provocando-nos comoção e lágrimas. Não condenes, prosseguiu o companheiro. Quantos antigos superiores nossos espiam nas regiões tenebrosas? Quantos se enganaram, honrando no mundo a si mesmo, esquecendo o Senhor que passou fazendo bem. Muitos dos dignatários orgulhosos que nos dirigiam às atividades com o cálculo a prescindir-lhes a deliberações, baixaram ao sepulcro em solenes exéquias, através de fanfarras e esplendores, para comparecerem aqui em dolorosas necessidades do coração. Quais miseráveis mendigos! Muitos aguardam dias melhores no fundo dos viscosos pântanos do ódio destruidor.
Outros imploram socorro ansioso de paz e renovação. Por que motivo não nos restauramos também a fim de movimentarmos o necessário serviço do amor que redime sempre? Levantemo-nos, meu irmão, para sermos úteis aos companheiros do outro tempo, reconduzindo-os ao porto da salvação. Recordemos aquele em cujo nome augusto juramos fidelidade ao céu na terra. Condói-te a penitência, fere-te a humilhação, e ele, porventura, não percorreu a via dolorosa como vulgar malfeitor? Não aceitou a cruz que o flagelaria até a morte? Sim, concordou o interlocutor, tristemente, tudo isso é verdade. Significativo gesto de Zenóbia compeliu o padre Hipólito a suspender as considerações, dando certeza de que respondia ao chamamento silencioso da orientadora. Alguém compareceu perante a nossa reduzida assembleia. Era uma velhinha simpática que nos conquistou de pronto pela delicadeza e generosidade radiantes. Abraçou a irmã Zenóbia como se fizesse uma filha muito amada e cumprimentou-nos, cortês e reconhecida. Dispensávamos qualquer apresentação. Tratava-se de Ernestina, a dedicada mãe querida. Ajoelhou-se junto ao filho desventurado e de mãos postas rogou a proteção dos céus. Fosse pela renovação profunda naquela hora que lhe modificara o padrão vibratório, fosse porque as forças invisíveis de força superior manipulavam as nossas energias conjuntas em benefício do infeliz, Domênico, que era cego perante nós, outros conseguiam enxergar a recém-chegada. Comoventes gritos alcançaram-nos o íntimo. Mamãe, mamãe! Aquela criatura que se mostrara tão rígida e indiferente, o eclesiástico que zombara de tantos corações na terra, segundo retrospecção do pretérito que Luciana levara efeito, igualmente invocava o nome da mãe, como se fora a chorosa criança desviada do lar. Abriu ansioso os braços procurando-lhe o seio amigo, e Zenóbia, com carinhoso cuidado, ajudou-o a refugiar-se no colo materno. Ernestina apertou então de encontro ao peito, e pareceu-me que o infortunado sentiu o contato maternal como se houvera alcançado o repouso supremo. É lindo esses reencontros, né, meus irmãos? As mães tão amorosas. Vamos prosseguir. Mãe, minha mãe, gritava colando a cabeça ao tórax inclinado para a frente, a fim de melhor fazer-se sentir. Ajuda-me, perdoa-me, perdoa-me. E recordando talvez o trabalho da clarividente que lhe alterava o ser, acrescentou: a justiça divina descobriu-me. Sou um reprobo, sem perdão, um acelerado infernal, e de onde o passado está vivo dentro de mim. Oh, mamãe, és capaz de suportar-me quando todos me detestam? Que coisa bonita, né? Qual é a mãe que não vai amar um filho? Não importa se ele é criminoso, mas é filho, né? É filho. Eu me reporto às penitenciárias, né? Nos dias de visita. A maioria são as mamães que estão ali, né? Para abraçar os seus filhos. Para elas não importa o que eles fizeram. Importa é o amor que ela sente por eles, né? Vamos ver aqui o desfecho. Ernestina conchegou mais de perto do coração e falou comovida: eu sei, meu filho, se foste criminoso, sei que te amo com toda a alma, sei que sentia profunda saudade de tua presença carinhosa, no desejo enorme de sentir-se de novo junto a mim. Que haveria de mais belo para o meu coração que o doce enternecimento dessa hora? Deixam que nasce em ti pensamentos de júbilo e reconhecimento ao Pai de inesgotável bondade, que nos reúne compassivamente. Medita um instante, Domênico, sobre a grandeza divina e certifica-te de que ninguém permanece ao abandono. Pensamento de gratidão a Deus dentro da sombra do sofrimento é como o raio brilhante de aurora preludiando a vitória plena do sol sobre as trevas densas da noite. Qual de nós não terá sido defrontado pela tormenta da ignorância?
Todos tivemos pedras e espinhos na longa estrada da redenção. Muitas vezes caímos, entretanto, a mão invisível do Senhor arrebatou-nos, misericordiosa do mergulho na lama onde das furnas do abismo. Tem coragem, levanta-te intimamente para um novo dia. Que lindo, né? Essa mimosa mãe falando palavras tão construtivas para ele, né? Vamos lá. O mísero contemplava, elevado, como se tivesse sob os olhos a mais formosa visão da sua vida. Sou, porém, um malfeitor, réu de crime sem perdão, falou tristemente. Não, meu filho. Alongou-se a palavra materna. Fostes enfermo, como nós outros. Escutaste as sugestões do mal e cultivastes úlceras dolorosas. Desequilibrastes o coração, resvalando no despenhadeiro. Não te esqueça, porém, de Jesus, que Jesus é o divino médico. Aceita a tua necessidade de medicação e dirige-te a Ele na súplica sincera de quem deseja a cura real para a vida eterna. Nós outros, o que intentamos auxiliar-te, não chegamos ainda à posição dos que tudo pede ou que muito sabe. Somos trabalhadores interessados em nossa própria iluminação pelo trabalho incessante, na execução da vontade do Altíssimo. Desenvolvemos nossas faculdades superiores, sem abalos e sem milagres, adquirindo valores novos ao preço de nosso próprio esforço na paciente edificação do nosso espírito para Deus. Acreditaríeis, porventura, que tua mãe estivesse no paraíso, em gozo beátifico, inteiramente esquecida dos seus imensos débitos para com todos aqueles que lhe partilham o afeto e a luta, no serviço salvador da carne terrestre? Admitirias, acaso, que apenas o carinho materno me garantia posição definitiva no campo celestial? Não, Domênico. Horizontes diversos abrem-se para as nossas almas no universo infinito. Nossas existências são dias abençoados de trabalho, em que o sol do dever mobilitante e as chuvas da experiência construtiva desabrocham e crescem nossas faculdades divinas para a eternidade. É verdade que os erros deliberados turvam-nos a consciência, compelindo-nos a gastar valiosa possibilidade de tempo na luta reparadora. Mas o Senhor jamais nega recurso de retificação aos que lhe rogam socorro no propósito fiel de reconquistar a harmonia divina. Após a travessia do túmulo, continuamos trabalhando e edificando, iluminando e redimindo. Não desejarias, portanto, adquirir ao nosso serviço de elevação? Não pretenderás fugir ao círculo de sombras a fim de ganhar os caminhos bem-aventurados da luz? O olhar do infeliz adquiria diferente expressão. A palavra incisiva e branda de Ernestina transformava-lhe a mente, pouco a pouco, reconhecendo o efeito de suas advertências salutares. Prosseguiu a devotada benfeitora. Não seja a recordação angustiosa dos tempos idos obstáculos insuperáveis à realização de que necessitas presentemente. Todos aqueles a quem feriste não desapareceram para sempre. Prossegue tão vivo quanto nós, e poderás, na condição de servo humilde, buscar os credores de outra época, atendendo em teu próprio benefício a exigência do resgate se necessário. O êxito, entretanto, pede um coração ardente na fé viva e um cérebro desassombrado, pronto a compreender o bem e a praticá-lo, sem esperança arrojada e sem espírito de serviço, dificilmente saudarás o débito pesado que te prende a alma às esferas grosseiras e inferiores. A fim de conquistar semelhantes valores, considera a eternidade e o infinito amor de Deus. Não te encarceres em ponderações de natureza humana, vendo sacrifícios onde apenas palpitam sublimes oportunidades de ventura e redenção. Se a consciência te acusa, roga a Jesus o orvalho do teu íntimo de santificada esperança. Basta uma gota desse róseo divino para que o deserto da alma floresça e frutifique em bênçãos de paz e felicidade para sempre. Não desanimes, Domênico. Deus permite que a alvorada siga a noite escura. Porque não confiarmos de maneira absoluta no supremo poder? Somos nada, meu filhinho, mas o Pai misericordioso tudo pode. A presença reconhecida de sua mãe completara-se a modificação benéfica.
O sofredeiro, como um náufrago desesperado, atingindo porto amigo e reconfortante, esquecer as palavras odiendas e blasfemas de minutos antes e, aconchegando seu coração materno, rogava: Minha mãe, o infortúnio colheu-me o espírito desventurado. Não me abandones, não me abandones. Nunca, disse a pobre matrona desencarnada, sufocando as próprias lágrimas. Peço-te, porém, meu filho, que jamais abandones a Jesus, nosso mestre e Senhor. Sim, retrucou Domênico em pranto forte. Jesus, nosso mestre e nosso Senhor. Fizeram-se longos instantes de silêncio entre nós. De olhos lagrimosos, perdidos agora no espaço, a invocar talvez a paisagem de muito longe, o ex-sacerdote comentou: Ó mamãe, que saudade das minhas preces em criança! Nesse tempo que vai tão longe, ensinava-me a ver o Criador do Universo em todas as dádivas da natureza. Meu coração banhava-se feliz na fonte cristalina da confiança, e o amor da simplicidade habitava a minha alma venturosa. Depois, no turvelino do mundo, pervertir-me ao contato dos homens ambiciosos e maus. Ao invés da piedade, cultivei a indiferença. Em lugar do amor fraterno, legítimo e ativo, coloquei o ódio inexorável aos semelhantes. Ocultei o coração e exibi a máscara. Fugi às verdades de Deus e fantasiei-me de humanas ilusões. Por que fraquezas singulares pode o homem operar semelhante permuta? Por que menosprezar tesouros da vida eterna e mergulhar-se em tão sinistros enganos? Ó, tu que me conservaste a doce confiança no primeiro dia, que nunca sorveste o veneno absinto que me embebedou na terra, faze-me esquecer por piedade o homem cruel que eu fui. Anseio retornar à serenidade ingênua do berço. Angustia-me a sede de tornar a verdadeira fé. Ajuda-me a dobrar os joelhos novamente e a rezar de mãos postas para que o Pai do céu me faça esperar sem aflição e esquecer o mal sem olvidar o bem. Ernestina, extremamente emocionada, auxiliou-lhe a prosternar-se, amparando, porém, inexcedível ternura. Em seguida, copiando o gesto das mãozinhas cuidadosas e desveladas, segurando a criança tenra, uniu-lhe as mãos em súplica e, chorando para dentro de si mesmo, disse: Repete, filho, as minhas palavras. Numa cena comovedora que jamais me fugirá de recordação, a dedicada genitora orou pausadamente e, acompanhando-a, Domênico, sentença por sentença: Senhor Jesus, Senhor Jesus, eis-me aqui, doente e cansado teus pés, doente e cansado teus pés. Compadece-me de mim, bem-amado pastor, de mim, ovelha desgarrada do teu rebanho. Ofuscou-me o brilho falso da vaidade humana, a ilusão terrestre emboltou-me o raciocínio, o egoísmo enrijeceu meu coração e caí no precipício da ignorância como leproso do sentimento. Tenho chorado e sofrido amargamente, Senhor, minha defecção espiritual, mas eu sei que és divino médico, dedicado aos infelizes e transviados do caminho. Por piedade, livra-me da prisão de mim mesmo, liberta-me do mal resultante de minhas próprias ações, faze que meus olhos se abram à luz divina. Nutre-me com a tua verdade soberana. Ampara-me a esperança de regeneração. Senhor, dai-me força para ressarcir todas as dívidas, curar todas as chagas, corrigir todos os erros que se acham vivos dentro de mim. Perdoa-me, concedendo-me recursos para o resgate. Não me deixes entregue aos resquícios das paixões que eu mesmo criei impensadamente, favorecendo-me com as tuas repreensões silenciosas nas situações disciplinares. E, sobretudo, benfeitor sublime, retribui aos teus servos que me auxiliam nessa hora, conferindo-lhes renovadas bênçãos de energia e paz, a fim de que auxiliem a outros corações tão extenuados e caídos quanto o meu. Jesus, confiaremos em tua compaixão para sempre. Assim seja. Domênico repetira a oração, frase por frase, com o menino dócil e interessado em aprender a lição. Ao que deduzimos a rogativa, fizera-lhe profundo bem.
Abraçou-se a Ernestina mais calma, enquanto a diretora da casa transitória lhe seguiu os mínimos gestos, sem que ele percebesse a presença, perguntou de improviso: Minha mãe, já que a tua ternura veio ao meu encontro no circo das trevas, diga-me, onde está Zenóbia? Ter-me-ei abandonado para sempre? Fundamente surpreendido, notei que a indagação era feita com inflexão dorida da saudade e de desencanto. Certamente, meu filho, apressou-se Ernestina em responder. Nossa amiga acompanha-te de esfera superior, implorando a Deus te abençoe os propósitos de redenção. Oh, tornou ele triste. Se a existência humana nos houvesse unido, outro teria sido meu destino. Ela, porém, desposou outro homem quando era maior minha confiança maior minha confiança no futuro, compelindo-me ao celibato sacerdotal que se fez seguir de tão deploráveis consequências para mim. Se houvesse organizado o ninho doméstico, não me afetaria confiança em Deus. Teria sido talvez pai generoso e meus filhos ter-me-iam sagrado coroa da responsabilidade e alegria. Zenóbia, mãe, era a lente milagrosa através da qual eu sabia ver o mundo noutro prisma. Era a companhia dela teria adquirido o dom de ver as oportunidades divinas que me cercavam o coração. Todavia, quando a sorte me arrebatou, invadindo-se-me todo sonho de construção equilibrada na terra, dominado pela dor de perdê-la, acreditei que a religião me oferecia refúgio inexpugnável contra as tentações. Que terrível engano! Sitiado no mundo de convenções que me constrangia o espírito e distanciar de sublime influência da única mulher que, a meu ver, me poderia salvar, despenhei-me de abismo em abismo, convertendo-me num demônio insaciável a destruir e perverter. Teria ela compreendido algum dia como fui infeliz? Apiedar-se-ia da minha dor de miséria e ruínas? Ernestina afagou-lhe a cabeça, maternalmente exclamou: Cala-te, filho, não te presumas o único sacrificado. Se houvesse aceitado a vontade divina, o presente ser-nos-ia menos doloroso. Não te estribes em fatos humanos naturais e necessários para justificar os desvarios que te propiciam nas sombras fatais. Zenóbia foi sempre verdadeiro anjo entre nós. Não comentes com mágoa o acontecimento que lhes causaram uma existência inteira de renúncia santificante pelos pais, pelo esposo, pelos filhos e por nós. É muito fácil colocar a culpa, né, em outras pessoas para fugir um pouco, né, da amargura do coração, né? Vamos continuar. Entretanto, atalhou ele, tínhamos sublimes compromissos desde a infância e a nossa primeira mocidade foi um paraíso de promessas mútuas. O carinho materno, todavia, não o deixou terminar. Colocando-lhe o indicador sobre os lábios, num gesto compassivo de mãe, Ernestina acentuou: Ouve, Domênico, quem teria sido a maior vítima? O homem jovem e forte que lhe recolheu vivamente a organização religiosa, a facultar-lhe 1000 processos diferentes na prática do bem? Ou a pobre menina forçada pelas circunstâncias da luta terrestre a desposar um viúvo rodeado de filhinhos aos quais deveria dedicar-se na categoria de mãe? Buscastes voluntariamente a ordenação sacerdotal, enquanto Zenóbia, constrangida por situações angustiosas, aceitou um caminho de abnegação contrário aos sonhos de sua juventude. Absolutamente entregue às tuas próprias criações individualistas, não foste fiéis aos princípios espossados, ao passo que Zenóbia perseverou no sacrifício e na fé viva até o fim, embora esmagada ao peso das diárias humilhações ao seu ideal de mulher. Errastes para satisfazer a ti mesmo, incapaz de acalmar as paixões inferiores que te ardiam no peito, enquanto nossa venerável amiga aceitava, humilde, as circunstâncias que lhe atormentavam o ser. Anos seguidos, em benefício de todos nós. Pondera, pois, Domênico, qual teria sido a verdadeira vítima? Poderemos comparar a abnegação com a insensatez? Percebia-se que a elevada orientadora se ligava aos dois através dos fios de doloroso romance que não era dado a conhecer. Domênico escutou
compungidamente as observações, calou-se longo tempo, internado, talvez num plano de longínquas recordações, e concluiu tristemente: é verdade. Compete-nos agora, falou Ernestina, com brandura, avançar para alcançá-la. Nesse instante, embora discretamente, Zenobia começou a chorar, contemplando-lhe o rosto debruçado sobre ele, e certo, em obediência ao vigoroso desejo da diretora da casa transitória, Domênico sentiu que as gotas quentes de pranto lhe caíam na face melancólica. Fixou os olhos maternais com expressão indagadora e, reconhecendo que semelhantes lágrimas não tinham aí sua origem, perguntou angustiado: ó, minha mãe, quem está chorando sobre mim? A benfeitora carinhosa, cujo lar descortinava todas as particularidades da cena comovente, respondeu sob forte emoção: os anjos choram de júbilo nas regiões celestes, quando um coração sofredor se levanta do abismo. Que lindo, né? Que lindo mesmo. Eles devem ter uma satisfação assim espiritual muito grande quando conseguem, né, salvar alguém, como está acontecendo aqui com o Domênico, né? O ex-sacerdote meditou longos momentos, dando-nos a impressão de grande alívio. Compreendendo a oportunidade feliz, Ernestina convidou: vamos, filho. Movido pela misericórdia divina, o relógio do tempo faz soar para teu espírito a hora abençoada da redenção. A porta do resgate abre-se de novo a tua alma oprimida. Que o céu nos abençoe. Irei contigo, mãe, aonde quiseres, respondeu o infortunado sem amargura. A venturosa mãe endereçou-nos expressivo olhar de agradecimento e lançou-o nos braços como se o fizesse uma criatura enferma e partiu, suportando o valioso fardo em direção à crosta planetária, a desafiar jubilosa e feliz as sombras densas. Novamente a sós, reparei que a irmã Zenóbia se mantinha transfigurada, ditosa, enxugou as lágrimas, revelando nos olhos alegrias desconhecidas, estendeu-nos a destra em sinal de gratidão e contentamento, e contemplando talvez a paisagem do futuro, demorou-se em meditação, no qual certamente enviava seu hino interior de reconhecimento ao Altíssimo. Em seguida, fitou-nos tranquilo e falou: irmãos, que o Senhor lhes recompense a colaboração fraternal, repartindo com todos a felicidade que me atingiu. Graças a eles e aos dedicados amigos, acabo de vencer uma grande batalha na guerra do amor contra o ódio, da luz contra as trevas, do bem contra o mal, em que me encontro empenhada desde muitos anos. Logo após, atendendo ao plano de trabalho organizado pela sábia orientadora, nos reunimos aos diversos auxiliares que se detinham à distância, a fim de nos comunicarmos com os filhos da ignorância e do infortúnio, temporários habitantes do abismo. Encerramos esse capítulo. E uma coisa muito interessante que deu para perceber, que quando um espírito desse se liberta das próprias obsessões, né? A auto-obsessão que fazia ele tanto sofrer no abismo, ele liberta muita gente com ele. Aquelas pessoas, aqueles espíritos que estavam vinculados, né, com fios vinculados a ele, transmitindo ódio e raiva, tudo aquilo, né, que ele sentiu, as pessoas que erraram junto com ele, né? Então imagina que limpeza, né? Que coisa maravilhosa. Então, meus amados, agradecendo a Deus por mais esse momento, nós vamos encerrando aqui o nosso trabalho desse capítulo. Que Deus acompanhe a todos nós nessa caminhada. Até lá!